Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite, este convite para, eu falo assim, para compartilhar com vocês este sonho, que temos certeza que vamos fazer realidade com muitos de vocês. Eu desejo que quase todos, né, que também para fazer conexões de pessoas, né, que o primeiro importante, conexões de instituições, que compartilhamos desejos e sonhos nesta parte. E isso com que eu quero começar. Já a segunda parte é pedir desculpas para todos vocês, todos para vocês, pelo meu portunhol. Meus companheiros aqui da ISA-CETEP sabem que é um país que eu adoro, uma língua que eu adoro e sempre tento aí melhorar, mas preciso trabalhar muito mais, mas vou fazer o meu melhor esforço. Podem perguntar ou parar para mim se alguma coisa não entender, meus companheiros me vão ajudar e obrigado de novo. Eu sou da área da sustentabilidade da ISA Colômbia, o corporativo, e este programa é de todos. Este é um programa corporativo que é para, assim como Beth falou, para todos, é um programa para o continente. Nasceu na casa matriz da ISA, que fica na Colômbia, mas é um projeto para o continente. É uma forma específica de trabalhar esse conceito de localidade, né? Que estamos com projetos acá, mas estamos trabalhando pela uma conexão da América Latina, assim como nosso negócio já faz em transmissão de energia, em ruas, rodovias, telecomunicações e isso. Então vamos começar aí com isso e pode... tá bom, ao final vamos deixar uns minutos para perguntas, mas se tem alguma palavra, alguma expressão bem esquisita, podem aí já perguntar, mas a sessão de perguntas vamos ter ao final, é bem importante e se podem sentir livres de perguntar tudo o que quiser. É bem importante ao final desta apresentação ficar com muita claridade, né, e de identificar nossas oportunidades de parceria, de trabalho juntos, de sonhar juntos. Então, este sonho de conexão de Jaguar, uma conexão da onça pintada, como é o nome aqui no Brasil, é também um sonho para a ISA de contribuir, é uma forma direita de contribuir, de chegar, ir mais, ter como um maior compromisso do que nossas obrigações, como a norma, o que temos que fazer para os negócios. Isso já para nós é uma coisa que temos que fazer sempre, né? E é a viabilidade dos negócios de acordo com as normas e cumprir todas elas e conseguir uma viabilidade de verdade. Mas o que queremos com Conexão de Jaguar é não só isso, é ir mais para lá e ser um ator da sociedade que quer contribuir de forma voluntária e contribuir com essas questões que são de total relevância para a sustentabilidade do planeta, né? E uma delas, com certeza, e todos sabemos isso, é a contribuir com a temática da mudança climática e, ao mesmo tempo, no mesmo território, com a conservação da biodiversidade. Duas temáticas bem importantes com que a ISA quer ser um ator importante na sociedade. E aí queremos fazer isso com uma parceria com nossos aliados técnicos, South Pole, aqui está o Abel, que agora já vai falar para vocês, e a Fundação Pantera, que é a fundação líder em conservação de grandes felinos, onças no mundo, felinos, tá? E como queremos fazer isso? É contribuir através da conectividade dos hábitats naturais da onça pintada na América Latina. Aí no nosso negócio normal, o que trabalhamos é conectividade, conexões como já falei, mas agora queremos trabalhar e contribuir numa iniciativa que é uma das maiores iniciativas no mundo de conservação, que é a conservação da conectividade dos corredores da onça pintada na América Latina, que vão desde o norte de México até o norte da Argentina,
que por questões, não sei, do universo, do mundo, compartilhamos a mesma huella, a mesma presença geográfica no território que nossos negócios. Então também é isso, não só trabalhar na conectividade de infraestrutura, de serviços para as pessoas, para a sociedade, sino também trabalhar na conectividade da vida, dos ecossistemas e seus serviços, tão importantes como o serviço da água. Então, isso que queremos fazer, e com isso vamos a ter um apoio técnico, vamos a dar um apoio técnico e financeiro, econômico, para que todas aquelas iniciativas rurais possam acceder ao mercado de carbono. Mercado de carbono, de créditos de carbono, vender créditos de carbono como uma forma para ter um financiamento da conservação. E isso que temos no fundo no programa, é utilizar um mecanismo para financiar a conservação, e que até agora um desses mecanismos que tem como maior importância é o mecanismo do mercado de carbono. Aqui falamos de carbono florestal, carbono que vem das florestas, dos bosques. Mas o que tem é isso. Depois pode ser outros mecanismos, mas estamos utilizando nesse momento isso. E por isso queremos que seja um mecanismo que vai dar poder para as comunidades e os donos de projetos, para eles poderem ser sustentáveis e serem ainda rentáveis. Já falamos um pouco de esses objetivos, direitos, contribuir à redução dos gases de efeito estufa, a conservação da biodiversidade, mas bem importante, a Betty já falou disso. E sabemos que no território estão as pessoas, estão as comunidades. Então, bem importante que tudo isto possa acontecer, conseguindo benefícios para essas comunidades. Então, são as três temáticas, na verdade: mudança climática, biodiversidade e melhoramento das comunidades e das organizações que estão presentes nesses projetos. Também, ao mesmo tempo, ao trabalhar a conservação desses ecossistemas, desses hábitats, vamos então trabalhar na melhoria e conservação dos serviços ecossistêmicos, tão importante como é a água. E também queremos gerar informação, sensibilidade e consciência na sociedade, nestas questões que ainda todo o tempo temos que trabalhar, que é para a conservação da biodiversidade, e gerar também informação científica importante. Este é um programa científico com base científica, não é só falar e fazer coisas como lindas, não, tem base científica e também vai gerar informação que possa ser de utilidade para as organizações tomar melhores decisões e contribuir também nesse aspecto, tá? As comunidades diretamente, mas também como informação científica que possa ajudar a tomar de decisões em matéria ambiental e social. E este último é último, mas eu acho que aqui nesta reunião é um dos mais importantes. Temos um sonho e temos umas metas que vocês já vão olhar, que procuramos conseguir com esses recursos que a ISA voluntariamente está dando para este programa, mas queremos que sejam ainda melhores, ainda maiores, e isso queremos conseguir isso com novos parceiros e doadores, novos aliados, novos amigos de este programa, para conseguir que os números, os dados sejam aún melhores. E são números e dados que não são para a ISA, são para a sociedade, são para o mundo, para o planeta, para o meio ambiente e para cada país onde está o programa. E queremos já começar forte no Brasil isto. Como já falei, o Corredor Jaguar é uma das iniciativas mais importantes no mundo, mais grande, vai todo este corredor, e aqui onde temos presença. E temos o aliado técnico, que é a Fundação Pantera. Ela é como um dos líderes dessa iniciativa e estamos trabalhando juntos com isso. Aí fala assim, o Corredor da Onça Pintada coincide com a presença da ISA na América Latina, então também nessa forma de contribuir no território de forma voluntária, de outra forma. Aqui um vídeo do programa. O que é Conexão Jaguar? Conexão Jaguar é um programa de conservação do Grupo ISA,
que contribui com a proteção e recuperação do habitat natural da onça-pintada na América Latina. Estamos inovando para que a conservação realizada pelas comunidades seja rentável e autossustentável, integrando mecanismos econômicos para a proteção da biodiversidade e a mitigação das mudanças climáticas. O programa oferece apoio técnico e econômico para que as melhores iniciativas de restaurações ecológicas e conservação florestal comercializem bônus de carbono certificados internacionalmente para financiar seus projetos. Este programa, com base científica, contribui para a melhoria dos serviços ecossistêmicos, para o empoderamento e o desenvolvimento das comunidades rurais e para os objetivos da América Latina, em termos de biodiversidades e mudanças climáticas. Então, falamos assim que queremos que a conservação seja rentável e autossustentável nas mãos das comunidades. Bem importante essa mensagem. Então, temos um programa que busca não ser, não sei o termo em português, assistencialista. Não sei se é a mesma coisa, sim, que seja mais de empoderar e não criar essa dependência, senão deixar bem empoderado a esses promotores, a esses líderes de projetos, a essas instituições que lideram esses projetos e ajudar elas que sejam autossustentáveis, né? Então, procuramos fazer isso. Aí, ao final, vocês olhavam, isso foi um vídeo que foi feito já há um ano para uma iniciativa de inovação, mas queremos contribuir como programa também diretamente às metas, os desafios, os compromissos das regiões e dos países onde o programa está, em matéria de biodiversidade, de metas de desmatamento, de carbono, de redução de emissões. Então, também desta forma, queremos ajudar e ser parceiro das instituições, dos órgãos ambientais, sociais dos países para conseguir isso. E queremos ajudar. Por isso é bem importante também estas reuniões e este relacionamento com vocês, porque precisamos de alinhar nosso programa às prioridades das regiões, dos países, e ser bem estratégico, e assim conseguir esse objetivo de contribuir de verdade. E contribuir bem alinhado com as prioridades de cada região, de cada país. Então, também é uma ajuda que buscamos de vocês e nos acompanhar para ser muito mais potentes neste programa e que nosso impacto seja ainda melhor. Aliança estratégica que então temos para este programa está Isa, que quem cria e lidera o programa e coordena de alguma forma e fornece os recursos que já falei que coloca de forma voluntária para o desenvolvimento do programa. E tem uma parceria então com South Pole, que é um líder mundial em questões de mudança climática, projetos florestais de redução de emissões, que o Abel já vai apresentar quem é. Então é nosso experto em mudanças climáticas, tem presença na América Latina também no mundo e também vai ser o comercializador dos créditos de carbono para esses projetos que vamos apoiar. E esta Fundação Pantera, que eu falei, um dos líderes em conservação de grandes felinos e é nosso experto também pela parte de biodiversidade. Já vamos falar mais para frente que esta questão da onça pintada e jaguar, em realidade, é uma estratégia de conservação da biodiversidade, não só da espécie porque é carismática, porque é linda, senão como uma estratégia de espécie focal, de espécie guarda-chuva, né? Então, essa Pantera, já vamos falar disso. Então, vou dar a palavra para o Abel, para falar da South Pole e depois de todas as outras coisas. Bom dia, eu sou o Abel, sou engenheiro florestal, trabalho com a South Pole já faz uns 5 anos que eu estou na Colômbia, quase 5 anos, e eu vou contar para vocês um pouco o que a South Pole faz, já que a gente não tem tanta atuação no Brasil, para que vocês conheçam um pouco o nosso trabalho. Bom, nossa empresa é uma empresa privada, foi fundada em 2006, já faz 12 anos. Basicamente, a gente começou faz tão pouco tempo que a gente começou quando começaram os mercados de carbono com comercialização de crédito de carbono. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver projetos e hoje a gente oferece soluções sustentáveis tanto para o setor público quanto privado. A nossa equipe tem mais de 250 colaboradores e
em 16 escritórios em todo o mundo. Aqui no mapa dá para ter uma ideia da onde a gente tem escritório. Aqui vocês conseguem ver o escritório de Medellín, de Bogotá. Eu estou em Medellín. Eu sou da unidade de florestal, basicamente, da empresa. Então eu trabalho com projetos AFOLU, que são de agricultura, florestais e uso da terra. É isso. Bom, para vocês entenderem um pouco o que a gente faz e alguns reconhecimentos que a gente teve no passado, a gente ganhou um prêmio pelo Environmental Finance de melhor desenvolvedor geral de projetos e melhor empresa de trading. Isso foi pelo 8º ano consecutivo já. Aqui o que interessa para a gente que está falando de projetos florestais é que a gente foi melhor desenvolvedor de projetos florestais e uso do solo pelo 2º ano consecutivo. E para ter uma ideia um pouco... Bom, e para ter uma ideia um pouco da escala dos projetos e o tamanho, aqui, bom, já trabalhamos com 170 milhões de toneladas de CO2 evitadas. Isso é ao redor do dobro das emissões anuais da Colômbia, para ter uma ideia. Aqui também nós já desenvolvemos mais de 700 projetos, e aí não entram só projetos florestais, mas também de outras tecnologias, que eu vou falar um pouquinho mais em seguida. 20 mil quilômetros quadrados de bosques salvados, está em espanhol, desculpa, que foram salvos do desmatamento. Também 55 mil quilômetros quadrados de terra que foram protegidas e restauradas. E bom, acho que isso era mais importante das cifras que a gente tem. Bom, e algumas plataformas que a gente faz parte também, que a gente faz parte, fez parte do Conselho da Agenda Global sobre Mudanças Climáticas do Fórum Econômico Mundial entre 2014 e 2016, a Aliança de Florestas Tropicais 2020, a Pacto Global das Nações Unidas, Plataforma Internacional de Inserção e Alliance for Water Stewardship. O Juan vai falar um pouco da Pantera. Infelizmente, a gente não tem alguém da Pantera aqui para fazer essa apresentação. A gente vai fazer essa apresentação entre o Juan e eu. Eu passo a palavra para o Juan, então. Tá bom. Então, é importante no programa que buscamos ter como líderes mundiais nessas temáticas que a gente desenhou aí, e a Pantera é um líder mundial, como falei, em conservação de grandes felinos. No mundo tem programas de... Não está passando, vou passar acá. Tem programas de tigres, leão na África, leopardo, tem um programa de cheetah também, de leopardo das neves, um programa também de puma, como um dos líderes da iniciativa do Corredor Jaguar na América Latina. Aí, como já falei, tem essa distribuição bem grande, e tem como uns dados bem importantes para a onça, a redução na perda de seu habitat natural, 40%, e do seu território original. Já foi extinto a onça pintada em 2 países de América Latina, e esse corredor tem uma extensão de 6 milhões de quilômetros quadrados de habitat. Então, estamos como alinhados com uma estratégia de continente, falando assim, de uma das maiores do mundo. Okay? Tá bom. Bom, o programa, temos umas metas alinhadas com a Agenda 2030, Agenda Mundial
de os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda Mundial de Mudança Climática, a COP21 do Paris, Agenda Mundial o Convênio de Diversidade Biológica, é a agenda mundial, e nós no programa então também estamos alinhados a essa agenda mundial e queremos contribuir para os países e essas regiões com todos os desafios, metas e compromissos que temos para essa agenda mundial. Com o programa, queremos conseguir para 2030, ao menos, só com os recursos que coloca ISA, mas queremos que seja números muito, muito maiores. Mas queremos chegar até 20 projetos certificados internacionalmente na América Latina. Nesses 20 projetos de florestas, de recuperação de florestas, de restauração ou conservação de florestas ameaçadas. E nesses projetos conseguir ao menos 9 milhões de toneladas de dióxido de carbono reduzidas. É um número muito conservador, eu acho que com certeza vai ser muito, muito melhor, mas é um número que também representa uma porcentagem de alguns países pequenos, como Uruguai, Costa Rica, e também uma porcentagem de outros países. Conseguir ao menos a conservação de 400.000 hectares de hábitats naturais da onça-pintada, e aí nesses territórios muitos benefícios e desenvolvimento das comunidades que moram aí nesses projetos e nas áreas de influência desses projetos. Isto é bem importante que seja todos estes números. Então são números que queremos que sejam ainda maiores com essa parceria que buscamos fazer com muitos de vocês, desde ter só números aqui em projetos ou recursos financeiros para poder apoiar um número maior ainda de projetos. E queremos que desses 20 projetos possamos ter muitos aqui no Brasil, que é um dos países com maior importância para a conservação da biodiversidade a nível global e também especificamente para a conservação da onça-pintada e toda a sua biodiversidade associada. Agora sim. Então, estamos falando por que a onça-pintada, e já falei um pouco mais. É bem utilizado esse conceito de a onça-pintada como uma espécie de guarda-chuva. É uma espécie que, se desenhamos uma estratégia para proteger ela, estamos protegendo todas como essa cadeia alimentícia, como falam aqui, ou seja, vamos a proteger suas presas, as presas das suas presas, e depois os frutos, as folhas, as sementes e todo o ecossistema de tudo. E aí vamos a proteger também os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais dessa espécie. Então, a onça-pintada para o programa é mais uma estratégia de conservação da biodiversidade. E uma das estratégias da conservação da biodiversidade também é a estratégia de conectividade. E aí onde utilizamos esse conceito também de corredores biológicos, que é a forma de garantir essa conectividade dos ecossistemas, e especialmente essa conectividade das áreas protegidas, esses grandes núcleos de conservação que temos, mas que precisam, como muitos de vocês sabem, que estão nas áreas ambientais, precisam de uma conectividade através das áreas não protegidas, as áreas onde está a sociedade. Então, esse é o nosso grande reto, é procurar essa conectividade desses ecossistemas a um nível continental. Então, esse papel também importante da onça-pintada, de ter como um balanço do ecossistema. Não sei se vocês assistiram um vídeo muito famoso que está aí no YouTube, que é como os lobos é a mesma palavra, sabe? Os lobos mudaram um rio, um caso bem lindo. Podem olhar aí. Então, essa relação das grandes depredadores no balanço do ecossistema e dos serviços dos ecossistemas é bem importante. E também, sem dúvida, é uma espécie que é o totem da conservação, o totem da identidade cultural de todos os nossos povos na América Latina, desde México até aqui. Aqui vocês têm
uma nota, né? Uma nota que tem a onça pintada aí, dá 50 reais, né? É a identidade. Eu sempre que vou a qualquer aeroporto, aí quando você compra as lembranças dos países, de todos têm como lembrança de seu próprio país, também na onça pintada. Na Colômbia, no Peru, aqui também no Brasil. Então, é também nossa identidade, é nossa bandeira, nosso escudo, e é uma das espécies que quase que une toda a América Latina na conservação. Então, por isso, a onça pintada, mas também trabalhamos em todas essas espécies. Já vão vocês olhar uns resultados bem legais que conseguimos, que procurando a restauração dos corredores do jaguar, já conseguimos a conservação de espécies que estão quase em perigo de extinção, muito maior do que a onça pintada. Obrigado. E bom, já falei muito disso, mas os serviços ambientais. E alguns de vocês, bom, e por que não, aí você não trabalha mais só com a gente, as pessoas, uma parte mais social? Que é mais social que a água? A água é a vida do que precisamos todos, né? E todos já com as mudanças climáticas estamos vivendo isto, especialmente nas grandes cidades, que precisamos de enormes quantidades de água que vem das florestas e vem da conservação disso, que é mais social que isso, e também para as comunidades rurais. Então é bem importante essa parte dos serviços ecossistêmicos para nós no programa. Então, vou dar a palavra de novo ao Vel, um pouco dinâmica e a apresentação de por que fazemos no programa esse monitoramento de biodiversidade, esse monitoramento da onça pintada, e como que isso vai dar um valor ainda maior para os donos de projetos, mas também para o programa mesmo, de dar de verdade e poder falar de verdade de uma contribuição na conservação da biodiversidade. Obrigado. Bom, então, claro, a ideia do programa não é só gerar crédito de carbono, mas também fazer monitoramento tanto dos elementos de biodiversidade quanto sociais, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas agora acho que a grande pergunta é por que fazer monitoramento da fauna? Bom, o monitoramento da vida selvagem, ela fornece informações sobre o estado da floresta e os serviços ecossistêmicos. Então, claro, a gente consegue entender, como o Juan já comentou, o jaguar é uma espécie guarda-chuva e que dela depende um monte de outras espécies. E, por exemplo, o desaparecimento, para os ecologistas e florestais, talvez sabem que o desaparecimento de um grande, por exemplo, de um grande predador, ela pode causar o aumento das populações de grandes herbívoros e por exemplo, vão comer quase toda a regeneração natural que tem a floresta. Então, acho que esse é um elemento muito importante de por que a gente está olhando para a onça e por que monitorar a fauna nesse caso. E também a vida selvagem, a biodiversidade regulam sistemas ecossistemas, que a gente já comentou, como a qualidade da água e dispersão de sementes. Claro, a fauna é muito importante tanto para a qualidade de água e também dispersão de sementes. Existem grandes dispersores de sementes que são aves, insetos, inclusive mamíferos. E também é uma entrada para tomar decisões para o manejo florestal. Aqui a gente tem uma foto de a gente chama de tití cabeciblanco, na Colômbia, que é criticamente ameaçado nesse país. E aí, para entender um pouco como é que é feito o monitoramento da... Alô? Oi? Tá funcionando? Tá. Para entender como é que funciona o monitoramento que vai ser feito pela Pantera, basicamente são 5 etapas. A primeira é uma visita de reconhecimento e planejamento. A segunda, instalação das câmeras TRAP. Aqui na foto vocês conseguem ver o exemplo de uma câmera TRAP. Essa é a Jenny, uma das integrantes da Fundação Pantera. Essas câmeras são deixadas mais ou menos por 2 meses. E depois disso elas são retiradas, são feitas as análises de dados e a socialização de resultados. Esse é um trabalho que é feito totalmente em parceria com a comunidade. A ideia é capacitar eles para que eles possam, no futuro, também fazer esse trabalho e colaborar com o trabalho que a Pantera está fazendo. E aqui embaixo a gente fala que também todas as atividades têm um enfoque paisagístico e de conectividade ecológica.
Bom, claro, a gente vai falar também um pouco sobre os incentivos para a conservação através do mercado de carbono. Então, eu vou falar rapidamente o que são os mercados e falar um pouco dos tipos de projetos que a gente procura trabalhar. Bom, o que são os mercados, primeiro? Basicamente, é um mecanismo de transação que é para gerar um reconhecimento econômico de ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no meio ambiente. Então, é basicamente um pagamento por essa redução da emissão dos gases de efeito estufa. E um deles é o dióxido de carbono, que é a unidade que a gente usa para apresentar, para medir, basicamente. E no mercado, os créditos de carbono são comercializados, claro. E uma tonelada de CO2 é basicamente um crédito de carbono. E aqui, de novo, um pouco explicando como é que funciona o mercado. Ele consiste em oferecer incentivos econômicos para que empresas privadas e outros atores contribuam para a qualidade ambiental com uma commodity com preço estabelecido no mercado. Então, claro, existe um mercado voluntário que funciona e que esses preços também flutuam dependendo da demanda e da oferta desses créditos, e basicamente é pagar um preço por um serviço ecossistêmico, basicamente. Bom, e quais ações ou quais tecnologias são aplicáveis a esses incentivos? Falar rapidamente de energia renovável, algumas: hidrelétrica, geotérmica, eólica, solar e biomassa. Aqui a gente vai focar um pouco mais nas tecnologias florestais, que são os projetos de reflorestamento, restauração, os projetos RED, que é redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, que é basicamente a mesma coisa que conservação aqui, e práticas melhoradas de manejo florestal. Também tem as tecnologias a nível de residência, que é purificação de água, fogões eficientes e lâmpadas eficientes. A gente vai falar sobre os projetos florestais. Aqui, quando a gente vai falar dos tipos de projetos, a gente vai falar basicamente de dois deles, que são os mais comuns, mas tem outros. O primeiro, do lado esquerdo de vocês, são os projetos de reflorestamento, restauração, revegetação. Esses projetos consistem em plantio de árvores, basicamente, em áreas onde antes não tinha uma cobertura florestal. Basicamente, o conceito é bastante simples. Então, o que acontece é a vegetação captura CO2 e, por isso, o plantio das novas árvores consiste em uma medida de mitigação. Aí, nos projetos de conservação de floresta, é um pouco diferente, porque nos projetos RED tem que existir a floresta antes, e tem que existir um risco de desmatamento e degradação florestal para que esse projeto seja viável. Claro, existem projetos, vocês podem me perguntar, existem projetos de conservação que não existe risco de desmatamento? Claro, sim, existem projetos de conservação sem risco, mas aí eles não são viáveis, nesse caso, para gerar crédito de carbono, basicamente. Claro, falando de certificação, a gente tem que falar um pouquinho desses estándares, desses padrões que são usados. E na certificação tem vários, eu vou comentar 3 deles. E claro, para que as ações de mitigação gerem crédito de carbono, é necessário que elas sejam certificadas com padrões de carbono reconhecidos. Bom, o programa Conexão Jaguar, ela usará os seguintes padrões, que é o VCS, CCB e Gold Standard. VCS é o maior do mundo em volume de CO2 gerado, e por isso é o mais usado no mundo. O CCB, que é Climate, Community and Biodiversity, ele olha não só para a redução de emissões, mas ele também olha para os benefícios na comunidade e na biodiversidade. Então, geralmente, quando a gente trabalha com os dois juntos, VCS e CCB. E uma coisa interessante do CCB é que só ele não gera redução, não gera crédito de carbono, basicamente. E um terceiro que eu gostaria de comentar é o Gold Standard, é um standard suíço, e ele é apoiado por mais de 80 ONGs, é usado pelas Nações Unidas, e ele possui os critérios para redução de emissões e co-benefícios que eu comentei, que são de biodiversidade e comunidade. E aqui, bom, a gente já falou do componente climático, que é a redução de emissões, já falou um pouco do componente da biodiversidade. Vamos falar um pouco do componente social, que é o que a gente está buscando também. Bom, os projetos são originários de iniciativas de comunidades, pode ser de proprietários e organizações sociais, então a gente está buscando esses tipos de projetos.
onde a comunidade e suas organizações são fortalecidas durante o processo de concepção e também de implementação desses projetos, e com os benefícios entregues se contribui para uma boa vivência dos habitantes, ou seja, para uma melhora de vida e também para a apropriação do território e a convivência com os ecossistemas. Bom, sempre buscando o desenvolvimento das comunidades. Bom, o Juan vai falar um pouco do ciclo, como é que funciona todo o processo de identificação até o final, e aí eu volto a falar um pouquinho mais dos critérios de seleção. Obrigado, Bel. Duas coisas bem importantes, e é que falei ao princípio, este é um programa também de base científica, e são feitos uns estudos muito rigorosos, e como esses estándares que a Bel já falou, são estudos que precisam de auditoria, de um olhar de terceiros independentes a um nível internacional. E é bem importante isso, que o que falamos ao início, que eram objetivos do programa, são objetivos que vão ser certificados, que vão ser avaliados pelas essas organizações bem reconhecidas, as organizações que têm maior reconhecimento a um nível internacional. Então, elas mesmas vão reconhecer, não só o programa e nós mesmos falando que somos muito bons fazendo estas coisas, não. São essas organizações internacionais que vão falar desses benefícios em redução de emissões, mas também em melhoramento e adicionalidade em questões de biodiversidade e ao nível comunitário. Então, os estándares que utiliza o programa são esses que têm essa adicionalidade, não só o carbono. Então, é importante isso. Isso não é um programa de redução de emissões de carbono que podem ser feitas pelas outras tecnologias, outras coisas. Não. Queremos programas onde se juntam todas estas questões. Então, a integralidade no programa é bem importante. E é uma integralidade que é certificada, que é avaliada pelas essas organizações internacionais. E podemos falar que o monitoramento que fazemos na parte de biodiversidade e nosso compromisso com a conservação da biodiversidade através da estratégia da onça pintada é ainda maior do que os estándares precisam. Nós vamos um pouco mais para frente com a ajuda de nosso aliado técnico, nosso parceiro, a Fundação Pantera. Então, também outra mensagem importante, nós vamos um pouco mais para lá do que os estándares de carbono em termos de biodiversidade e também na parte social. E aqui desde aqui deixo uma mensagem para vocês. E agora mais tarde a Beth pode complementar. A parte comunitária e social para o programa é muito importante. Lembrem que o programa é do Grupo ISA, e o Grupo ISA vai ter um compromisso muito importante de acompanhar estes projetos e de fazer uma sinergia e um reconhecimento e uma construção conjunta com os donos do projeto, com as comunidades do projeto, para que esses benefícios comunitários sejam os maiores possíveis. Não só os benefícios que o estándar, os benefícios mínimos que o estándar precisa para eles dar sua avaliação e certificado, não. Vamos olhar o que possa ser melhor para esses projetos. Então, vão ter um acompanhamento estratégico de longo termo e de parceria com o programa e com a companhia mesmo. Então, uns mensagens importantes. Agora, como fazemos isso? Essa é uma da estratégia do ciclo técnico. É bem importante entender isso. Como vocês podem olhar aqui, é uma roda que queremos como puxar, né? Como puxar como os recursos que ISA dá, mas é uma roda que queremos que seja sustentável, que continue rodando, dando muitas voltas disto, e queremos que seja mais como uma bola de neve, um nome que vai crescendo à medida que começa a virar, a rodar. Então é importante isso, que é um desenho sustentável. Aí falam de um círculo virtuoso, e isso que queremos. Então, como é que fazemos isto? O programa, agora estamos aqui na segunda versão deste ponto 1, um programa cada ano
faz um processo de identificação e priorização de projetos. Para isso, temos convocatórias abertas, convocatórias públicas. Já vamos falar desta convocatória que está acontecendo agora mesmo. Neste momento, já esta é a segunda convocatória. Temos convocatórias anuais em todos os países que o programa está. Devo lembrar que o programa até agora está em Colômbia, nasceu lá pela Casa Matriz, mas também já está no Brasil, está em Chile, em Peru e Bolívia. E estamos olhando como podemos crescer em território para cobrir quase todo esse corredor do Jaguar. Então fazemos isto cada ano, de aqui, esses projetos que se apresentam para o programa e participam da convocatória, que agora estão já participando projetos brasileiros aí nessa convocatória, vamos a estudar a viabilidade desses projetos de acordo com os estándares. É bem importante, o Abel falou agora, se tem um projeto que não tem nenhum risco de desmatamento na parte de conservação, então um projeto que não tem como essa adicionalidade, que já é bem importante proteger e ter essa mais adicionalidade. Então temos critérios de adicionalidade, tanto nos projetos de restauração, né? Que, por exemplo, em restauração também é importante não desmatar, pois ter como desmatar para depois sembrar árvores para conseguir créditos. Os estándares verificam isso, por exemplo, não ter que sejam terras que não têm floresta, não têm cobertura arbórea quase 10 anos atrás, né, para prevenir isso. Então, somos critérios que demonstram a adicionalidade, que como projeto, as condições em questões de emissões de carbono e de biodiversidade vão melhorar. E também olhamos que tenhamos termos estratégicos do programa, que sejam em áreas importantes e em áreas de influência estratégica desses corredores da onça pintada, e também que sejam aqui uns critérios estratégicos, que já falei ao início, que estejam em áreas que sejam prioridade das regiões e dos países para a conservação, que tenham um potencial também social bem importante para o programa importante. Então, temos uns critérios de viabilidade e aí outros critérios de priorização para escolher esses projetos. E o programa vai apoiar ao menos um projeto cada ano no cada país que está, com os recursos que até agora a ISA colocou aí voluntariamente. Mas também estamos chamando outras organizações, outras companhias, e isso é bem importante para que quem quiser apoiar e apoiar projetos adicionais deste portafólio de projetos, pode fazer isso e ter um maior número de projetos e de benefícios e de impactos. Então, também é outra conexão que queremos fazer no programa, colocar esse portafólio, que já estamos fazendo um esforço bem grande para ter um portafólio de projetos, de iniciativas bem importantes para apoiar em cada país. Então, colocar esse portafólio também para a sociedade. Quem quiser já utilizar projetos aqui que têm viabilidade, que sejam bem prioritários, poder conseguir financiar e apoiar com essa ajuda e essa parceria com outras organizações, 2, 3, até 4 projetos cada ano. É um sonho pues, que estamos aí procurando. Esses projetos que conseguem aqui ser priorizados e que vamos a escolher, começam aqui desde o ponto 3 até o ponto 5, toda essa parte técnica que é feita pelo South Pole e a Pantera, que são todos os estudos científicos que se tem que fazer para ter uma linha base, para esse análise de riscos, para olhar essa linha base, não só em emissões, linha base em todos os temas, biodiversidade e comunidade, o registro ante o estándar, as avaliações e essas auditorias. Auditoria é uma palavra em português também? Tá bom, desculpa. As auditorias, toda essa parte que tem que chegar, esses auditores, o estándar internacional e todo o monitoramento científico e de muito detalhe da biodiversidade, com foco na onça pintada e outras espécies, é feita aqui. Tudo isso que o programa apoia e dá os recursos econômicos e técnicos pela parte de nossos aliados técnicos até chegar a este ponto 5. Este ponto 5 é onde já o projeto tem os créditos de carbono certificados internacionalmente e também com a ajuda de nosso parceiro vai ter a emissão e a venda dos créditos de carbono. Para quê? Para gerar os ingressos
os ingressos para reinvestir precisamente em todas essas atividades que são feitas pelo projeto e que precisam de financiamento, precisam de recursos, que é continuar a restauração, a sembra dos árvores, os projetos de educação ambiental, de organização, de alternativas produtivas diferentes ao desmatamento, tudo isso que esses recursos vão ser reinvestidos no projeto pelo mesmo dono do projeto e que são de alguma forma comprometidos pelo dono do projeto ante o estándar de carbono. Porque o projeto tem que demonstrar que é sustentável, que vai poder manter no futuro essas atividades de conservação, que são as atividades que vão gerar essa adicionalidade de carbono e de biodiversidade. Então, é importante, por isso que aí também essa questão dessa responsabilidade e empoderamento do dono do projeto aqui. E então, assim como vamos ajudar a cada projeto nisto, cada projeto vamos olhar que tenha um potencial tão bom, tão alto, que vamos a conseguir juntos, que possa também dar um porcentagem muito pequeno, uma primeira vez ao início das emissões dos bônus, para um fundo, uma fidúcia, um patrimônio autônomo que o programa tem, que é uma forma de que cada projeto que apoiamos também vai contribuir para apoiar outro projeto. Dessa forma podemos continuar e não só quando já terminaram os recursos voluntários da ISA, o programa terminou, já não tem mais projetos. Não, estamos desenhando essa forma e para isso se criou uma fidúcia, um patrimônio autônomo para reinvestir completamente os recursos no apoio de outro projeto para contribuir nesse apoio e assim continuar este círculo virtuoso rodando e rodando muitas vezes. É um pouco assim, geralmente, o esquema do programa. Falei um pouco disso, mas como se conectar ao programa Conexão de Jaguar e vocês também. Então, temos agora essa convocatória, que vamos falar diretamente dela, mas estamos falando, financiando a implementação de um novo projeto. Então, já vocês olharam como é que se consegue ter esse portfólio e como muitas organizações podem ficar interessadas em o financiamento de projetos novos. O programa também depois vai gerar créditos de carbono, que vão ser créditos de carbono de alta qualidade, como já falei. Créditos que também acreditam em biodiversidade e comunidades. Então, também pode ser isto para compensação das emissões das organizações, projetos do programa Conexão de Jaguar, onde podem falar que é outra forma de apoiar esta iniciativa de conectividade, e com qual conseguem sua compensação, mas também contribuir. Tá? Doando recursos para o patrimônio autônomo, também outra forma, postulando iniciativas, que é a convocatória que temos agora, e também em fornecimento de informações e capacidade técnica, é bem importante. Isso que eu falava de alinhar as prioridades e as estratégias, também com boa informação. Estávamos falando, antes de começar esta reunião, que é muito importante contar com boa informação para tomar melhores decisões e isto. Então, uma contribuição técnica nos componentes do programa, enquanto a comunidade, aí inclui educação, biodiversidade e monitoramento. Este monitoramento pode ser como estratégias participativas, com as comunidades, é muito legal isto. Gestão também do conflito humano-felino, com uma questão que acontece, uma problemática socioambiental, também olhamos quem pode também ajudar-nos nisto. E, bom, o monitoramento no longo termo das emissões. Vou passar bem rápido, estes são os 3 projetos que já estão acontecendo na Colômbia, são todos projetos de restauração de áreas degradadas, bem importante, áreas degradadas pelo gado, pela mineria, e é bem importante também neste tipo de projetos, de recuperar as condições ambientais naquelas terras que já não têm floresta, que já não têm cobertura, mas que antes foram corredores biológicos, que hoje se pode recuperar essa conectividade. Então, estamos também trabalhando nisso. É tão importante a conservação dessas florestas que hoje têm risco, como também recuperar aquelas que já desapareceram e essa conectividade que precisamos recuperar. Nesses projetos já estamos conseguindo a redução de aproximadamente 300.000 toneladas de CO2,
a conservação efetiva de 400 hectares de florestas naturais e a restauração de 2.200, o melhoramento de condições de água e sol e muitos benefícios já comunitários que vão receber ingressos pela esta restauração. Aqui duas prêmios, nós falamos assim como em termos de futebol, nossas copas mundiais, e são mundiais porque nesses projetos conseguimos registrar, são fotos do programa, de um monitoramento com câmaras TRAP que faz a pantera. Aqui temos 2 espécies em perigo crítico de extinção, endêmicas, que estão nos pontos específicos lá na Colômbia, que com certeza o Brasil tem muitas destas endêmicas e que estamos ajudando a conservação efetiva destas 2 espécies já registradas. Este é um pássaro que o nome é pau-ril pico azul, e este já se considerava que já estava extinguido, já não existia nesse lugar, e conseguimos registrar de novo, e essa restauração que está acontecendo está contribuindo diretamente a isso. Aí uma frase que eu acho muito importante, que nos lembra da importância disso, e falam que Jeffrey McNeely, da IUCN, cada vez que perdemos uma espécie, rompemos com uma cadeia de vida que evoluiu durante 3.500 milhões de anos. Então, são perdas para o mundo, são importantes. Aqui tem o pau-ril pico azul, também registrado pelas nossas câmaras. Aí esperamos que não seja extinto, graças a esse projeto e essas comunidades que estamos apoiando. Estamos já no ciclo 2 do programa. Esses projetos foram ciclo 1, agora estamos no ciclo 2 do programa. Temos já projetos adicionais na Colômbia, estamos trabalhando na finalizar a viabilidade de um projeto nesta parte de Colômbia. Começou já outro projeto em Peru, São Martín. Agora estamos também terminando com essa viabilidade de um projeto aqui em Brasil, no Pantanal. Trabalhando forte nisso, estamos terminando como esses processos prévios para que o projeto já seja parte do programa, e também estamos em uma etapa similar no Chile, que no Chile nossa espécie focal é o puma, o nome aqui popular é Suassaruna, onça parda também, sim. Então também está assim, estes são os projetos de ciclo 2, e a convocatória que estamos tendo agora é para projeto ciclo 3, e vamos assim cada ano, então já está crescendo, temos 3, mas aqui com isto já vamos ter 7, e com essa nova convocatória vamos ter muito mais. Esperamos que no Brasil seja um número importante também de projetos. E agora, então, vamos falar diretamente da convocatória, o que está acontecendo agora nos países que já falamos e que está agora acontecendo no Brasil, e é o especial convite para os projetos que vocês representam, têm diretamente, ou que com estas claridades nesta apresentação, vocês já estão entendendo que tem outras entidades, outras instituições, outros projetos que possam estar interessadas. Pedimos para vocês fazer essas conexões também na sua rede de contatos para participar e poder apoiar eles, né? Que podamos utilizar toda essa comunicação e conhecimento disso. Então, vamos falar dos critérios de participação nessa convocatória, que são critérios de participação de projetos no programa. E, de novo, são critérios de participação no programa para longo termo, para conseguir uma relação e uma construção conjunta de longo termo, que tem estes instrumentos financeiros e estes instrumentos científicos, mas também é uma relação de longo termo, de apoiar a sustentabilidade dessas iniciativas. Aí dou a palavra para o Abel, dos critérios técnicos, e lembrem escrever todas as suas dúvidas, que precisamos sair de aqui com total claridade. Obrigado. Bom, para terminar a sessão de hoje, a gente vai falar um pouco dos critérios de participação da segunda convocatória. Queria lembrar que
mais do que critérios, são elementos desejados. Se tem algum desses itens que o projeto não cumpre, a gente convida vocês ainda para preencher o formulário e para conversar mais de perto com a gente, porque isso não significa que o projeto não é possível a sua certificação. Então, se tem algum elemento que o projeto não cumpre, a gente ainda assim gostaria de conversar com vocês sobre esses projetos. Bom, então, os primeiros, claro, a gente já falou que está buscando projetos com elementos florestais, ou seja, atividade de reflorestamento ou proteção florestal, e aí vem sistemas agroflorestais, silvipastoris, inclusive florestas comerciais, regeneração natural assistida, restauração de ecossistemas, conservação florestal, inclusive aqui a gente põe outra opção, que são outras associadas à redução de pressão sobre as florestas. Então tem uma gama bastante grande de atividades que são possíveis. Aqui tem uma foto de um dos nossos projetos do programa, que é em Cimitarra, na Colômbia, que é um projeto de reflorestamento. Bom, continuando com os critérios, esses elementos que nós estamos buscando, a ideia é que eles gerem impactos positivos para o meio ambiente, para a comunidade, para a diversidade. Então, acho que sobre isso a gente já falou bastante, não só buscando a redução de emissões, mas também o elemento da biodiversidade e comunidade. Segundo ponto, estar localizados em áreas estratégicas do corredor da onça pintada e de presença da ISA. Então, esse é um elemento importante, mas não é limitante. Bom, projetos que iniciaram suas atividades em menos de 4 anos, esse sim é um elemento bastante importante para a certificação, porque tem um conceito que é a retroatividade desses projetos. Então, projetos com mais de 5 anos, eles não são possíveis. Claro, é muito importante na certificação ter a documentação em dia da propriedade, o título da terra, basicamente. Recursos para implementar o plantio e manutenção da conservação também é um elemento importante, que a ideia é que já sejam disponíveis recursos financeiros para continuar, para implementar essas atividades ou continuar a implementação se o projeto já existe. Mas, de novo, isso aqui não é limitante, é mais um elemento desejado. Aqui já falei um pouco também, mas para projetos de reflorestamento, basicamente não ter cortado a floresta para o plantio, porque senão perde o sentido. Você corta a floresta para voltar a plantar, não é possível na certificação. E para projetos de conservação, que exista uma floresta que tenha uma ameaça. Então, esse era um outro elemento. Aqui também um dos critérios que são muito importantes é que a pessoa que esteja preenchendo o formulário é que tenha capacidade de tomar decisões também como proprietário ou representante, para a gente saber também que está falando com a pessoa que tem a autoridade do projeto, ou pelo menos que seja um representante. A disponibilidade para fornecer informações, claro, porque a gente precisa das informações para poder estudar a viabilidade desses projetos. É muito importante que não existam pedidos de restituição de terras, por um motivo óbvio, porque senão o dono da terra ele pode, de repente, perder o direito da terra. Outro ponto importante é não constar em listas de vigilância internacional, principalmente de corrupção, claro, porque a gente tem um trabalho bastante sério, a gente quer trabalhar com entidades sérias também. Disponibilidade para assumir compromissos por meio de crédito de carbono, que o Juan já comentou um pouco, que a ideia é voltar um pouco, pelo menos uma porcentagem pequena desses créditos, voltar para o programa para poder ajudar outros projetos que estão começando. E também a disposição, e bom que possa assinar acordos com o programa e com a Salpo. Aqui a gente chama de outros critérios, mas eu chamaria quase critérios de desempate. Por exemplo, se a gente tem projetos muito parecidos que são bastante interessantes, a gente tem uma certa preferência por algum tipo de projeto, ou seja, tem preferência por espécies nativas, claro, porque a gente está falando aí de um corredor de biodiversidade, o corredor da onça, então a gente tem uma certa preferência por espécies nativas. Claro, também com altos valores de conservação.
que é muito importante. O terceiro, quando a gente fala dos benefícios coletivos ou individuais, a gente prioriza benefícios coletivos, projetos comunitários, quando a gente compara com projetos com só um dono, que talvez não tenha comunidade presente na propriedade. E também a gente procura priorizar projetos localizados em áreas definidas como prioritárias para preservação e conservação, por autoridades ambientais, governos e organizações internacionais reconhecidas nesta área. Então, esses critérios, nenhum deles são limitantes, de novo, é só que a gente tem preferência por esses critérios desse slide. E algumas obrigações também dos projetos que acho que é importante que vocês saibam também, que a gente já conversou um pouco, mas só para relembrar, retornar ao programa uma porcentagem dos resultados dos VRs, que são os créditos, basicamente, da primeira verificação, ou seja, com essa receita a gente pode permitir dar continuidade ao programa, apoiando outros projetos. Expressar a intenção de colaborar na pesquisa e conservação das espécies de fauna presentes na área do projeto. Claro, a gente vai estar fazendo atividades de monitoramento, então tem que ter essa intenção de colaborar com essas atividades também. Também tem que permitir a participação dos aliados técnicos, ou seja, tanto da SALPO quanto da Pantera, nas atividades, assim como as visitas de campo, monitoramento de biodiversidade e carbono e participação em reuniões técnicas, porque, claro, a participação do dono do projeto é muito importante também nesse processo todo. E aqui, claro, esse ponto vem muito relacionado com o de cima, é apoiar tanto quanto possível a logística, as atividades dos aliados na área do projeto, como as visitas de campo. Os dois últimos é facilitar a comunicação com os proprietários e outras partes interessadas na área do projeto, para oficinas de socialização, visitas de campo, instalação das câmeras e outras atividades. E também, claro, dependendo do tipo de projeto, a gente conversa com os donos do projeto, com quem está propondo o projeto. Essas seriam basicamente as obrigações dos donos dos projetos. A equipe da South Pole, ISA e Pantera vai passar todos os projetos que se inscreveram por todos esses critérios, fazer uma pré-seleção e, a partir dessa pré-seleção, a gente vai contatar aqueles projetos então, que tiveram mais aderência ao programa. Uma vez vencida essa etapa, se seleciona um projeto e aí começa já a negociação para iniciar o processo de due diligence desse projeto. Tá? Isso tudo deve acontecer até o final do ano, para que já no início de 2019 a gente consiga implementar o projeto no Brasil.